Se você erra a mão nesse pó branco por questão de gramas, você não está só jogando adubo caro no lixo, você está jogando veneno puro para queimar a ponteira do seu café, derreter a sua florada e rasgar o lucro da safra antes mesmo do grão granar. Eu estou falando do boro, meu amigo. Aquele micronutriente traiçoeiro que a gente acha que entende, mas que se faltar derruba a produção e se passar de uma pitadinha vira um herbicida para matar a roça, que você levou anos para formar. E nesse vídeo você vai entender por que jogar adubo foliar às vésperas da florada é jogar dinheiro pela janela, e como equilibrar essa balança sem rasgar nota de 100 no campo. Eu falo isso com propriedade, porque há uns bons anos, quando eu estava formando um talhão aqui no Cerrado Mineiro, eu quis dar uma de esperto. Achei que a lavoura nova precisava de um empurrãozinho a mais. Não esperei o laudo da análise de solo chegar e mandei caprichar na dosagem no olho mesmo. Meu amigo, em menos de 3 semanas as pontas das folhas começaram a amarelar, secar e cair tudo, parecendo que tinha passado fogo na roça. Eu quase perdi 300 pés de café por puro achismo, gastando um dinheiro que eu nem tinha na época, para comprar um produto que virou veneno na roça. Adubar no escuro é tiro no pé, e quando a gente fala de micronutriente, a margem de erro é mais fina que fio de cabelo. O prejuízo não é só o saco de adubo que você pagou caro, é a florada inteira que aborta e vai para o chão. Então, antes de eu te mostrar a conta exata desse prejuízo e o erro que mais dói no bolso do produtor, já deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal para não perder nada. Olha só como esse trem é curioso e perigoso ao mesmo tempo. Para você nunca mais errar o manejo do boro, você precisa entender a regra do cimento e da peneira. No solo, o boro se comporta igualzinho água jogada numa peneira. Ele tem uma mobilidade danada na terra, se movimenta muito rápido e qualquer chuva mais forte ou uma irrigação mal calculada lava esse adubo, embora lá para as profundezas, onde a raiz do cafeeiro não alcança mais. É dinheiro escorrendo para o lençol freático. Agora, quando a planta consegue absorver e ele entra dentro da folha, a história vira de cabeça para baixo. Dentro da planta, o boro vira cimento puro. Onde ele bateu, ele secou e travou. A planta não consegue pegar o boro de uma folha velha, lá de baixo, e mandar para cima para formar a flor ou a folha nova. Ele não transloca, não se movimenta de jeito nenhum. É por isso que aquela manobra que muita gente faz de socar a aplicação foliar de boro quando o café já está para soltar a florada não adianta de nada para segurar o chumbinho. A florada precisa do adubo que já estava reservado no tronco e nos ramos muito tempo antes, e não da cauda que você jogou ontem. E é justamente aí que o produtor desavisado rasga dinheiro na hora de ir na revenda comprar o adubo de solo. Hoje a gente tem basicamente duas opções principais para trabalhar na terra, que são o ácido bórico e a ulexita. O ácido bórico tem uma solubilidade alta demais, ele dissolve rápido com qualquer umidade. Se você aplica ele no sequeiro bem na época das águas fortes, ou se você roda o pivô sem critério, aquele produto vai descer direto para o fundo do solo, em questão de dias. Você gasta uma fortuna comprando adubo de alta solubilidade para alimentar terra funda e não o seu café. Já o Lexita funciona de um jeito bem diferente, com uma liberação muito mais gradual, entregando o nutriente aos poucos, acompanhando o crescimento vegetativo da lavoura ao longo dos meses. Imagina que você tem uma área de sequeiro de porte médio e gasta uns R$ 400 por hectare, com adubação borada mal posicionada, usando fonte de liberação rápida logo antes de uma chuvarada de novembro. Se esse adubo for lavado e a planta ficar desguarnecida no enchimento de grão, o prejuízo não é só os R$ 400 do produto que foi para o ralo, é o peso do grão que vai despencar na colheita por falta de parede celular forte. E por falar nisso, me responde uma coisa aqui nos comentários. Qual fonte de boro você está usando na sua lavoura esse ano? Me conta aí. Agora tem uma dúvida que direto aparece aqui nas nossas conversas e que tira o sono de muito cafeicultor bom. Seu João, eu errei a mão. Apliquei boro demais no solo ou na foliar e minha lavoura intoxicou, tá caindo folha e queimando ponteira. O que que eu faço para salvar a roça? Meu amigo, a primeira coisa é parar de gastar dinheiro com milagreiro de revenda, que te empurra adubo foliar de aminoácido ou defensivo caro, prometendo desintoxicar a planta de um dia para o outro. Como eu te disse, o boro não se movimenta dentro da folha. Então o que queimou? Queimou. Não tem santo que faça aquela folha necrosada voltar a ficar verde e bonita. O segredo para estancar o sangramento quando acontece uma intoxicação via solo não é jogar mais produto em cima, é trabalhar a umidade da terra e ajustar o balanço nutricional. Se a dose foi excessiva no solo, a própria irrigação ou o regime de chuvas vai ajudar a lavar o excesso da zona de raiz com o tempo, já que ele desce fácil na peneira da terra.
E na parte aérea, o foco tem que ser segurar a planta nutrida com os outros elementos para ela conseguir emitir brotação nova e saudável, sem tacar mais micronutriente para cima. Tentar corrigir excesso de adubo jogando mais cauda foliar é igual tentar apagar fogo jogando gasolina. Você só vai queimar o resto do cafezal e aumentar o rombo na conta bancária. E vamos colocar os pingos nos is e fazer a conta do prejuízo real que esse manejo errado causa no seu bolso, porque não é frescura, é conta pura. Uma análise de solo completa, bem feita num laboratório de confiança, vai te custar hoje entre 50 e 80 reais por amostra. É um valor insignificante perto de qualquer insumo da roça, mas por preguiça ou para tentar economizar esses 80 reais, tem produtor que pula essa etapa e vai adubar no olho. Aí o sujeito gasta de 300 a 500 reais por hectare fazendo 2 ou 3 pulverizações foliares com boro pré-florada, achando que está segurando o pegamento da flor. Só que como a planta não transloca isso para a flor a tempo, esse adubo foliar foi 500 reais jogados no lixo por hectare. E o pior não é isso. Se faltar um nutriente no solo de verdade, você vai ter abortamento de florada e malformação de grão, perdendo facilmente umas 15 sacas de café por hectare numa safra que tinha tudo para ser boa. Se a gente botar o preço da saca num patamar conservador, 15 sacas a menos por hectare numa área de 10 hectares já são mais de 20 mil reais, que viraram fumaça. É por isso que eu sempre falo para o pessoal que ter um controle rigoroso do histórico de adubação e dos custos, anotando tudo num aplicativo de gestão no celular, é o caderninho moderno que não deixa você esquecer a dose exata e nem repetir o erro que quase jogou sua roça no chão no ano passado. Para a gente comparar os custos aqui, quanto você está pagando hoje no saco de adubo aí na sua região? Comenta aqui embaixo para eu ver. E agora a gente chega no ouro desse vídeo, a leitura completa para você nunca mais errar a mão nesse elemento nutricional e garantir o pegamento máximo da sua florada sem arriscar intoxicar a planta. Anota aí como funciona a estratégia correta de manejo. O primeiro grande segredo é o tempo da adubação de solo. Como o boro precisa ser absorvido pela raiz e subir pelo tronco até os ramos antes da florada abrir, você não pode esperar o inverno acabar para tentar nutrir a planta. O correto é trabalhar a construção da fertilidade do solo muito antes do período seco, lá nas adubações do fim da safra anterior ou na virada das águas, mantendo os teores no chão sempre num nível bom. Assim, quando a planta entrar no descanso de inverno, ela já está com as reservas de boro cheias dentro dos ramos, prontas para formar a parede celular forte da flor assim que vier a primeira chuva ou a primeira rega. Quando a florada abre, é justamente o boro junto com o cálcio que vão garantir o crescimento do tubo polínico lá dentro da flor, segurando o chumbinho no galho para não deixar a chuva ou o vento derrubar a sua esperança de colheita. O segundo ponto é entender que o boro nunca trabalha sozinho na lavoura, ele tem um parceiro inseparável que é o cálcio. O cálcio também é outro elemento teimoso que não se movimenta dentro da planta depois que fixa. Quando você for planejar qualquer intervenção foliar de tarde, nas primeiras folhas novas da primavera, o boro tem que andar de mãos dadas com o cálcio para formar a estrutura da brotação. E a leitura visual para você ser o dono da sua roça e bater o olho sabendo o que está acontecendo é simples. Quando falta boro de verdade lá no campo, a folha nova cresce deformada, com as bordas arredondadas parecendo o formato de um coração, e a planta começa a dar aquele super brotamento feio nos ramos laterais, emitindo um monte de brotinhas curtas porque a ponteira principal perdeu a força de crescer. Agora, se você reparar andando no cafezal que a folha está com o formato normal, mas com a ponta e as bordas parecendo que foram queimadas no maçarico de fora para dentro, acompanhada de queda repentina de folhas velhas, liga o sinal de alerta que isso não é doença de fungo nem falta de adubo. Isso é intoxicação por excesso de boro na terra. Saber diferenciar o formato de coração da deficiência com a borda queimada do excesso é o que separa o produtor profissional do amador. Então, meu amigo, antes de sair comprando saco de adubo ou produto milagroso, faz a sua análise de solo, senta com o seu agrônomo e calcula a grama exata do que vai jogar no chão. Porque, como eu sempre digo aqui, cafeicultura sem erro não é sorte, é controle. Quem não anota, paga. Um grande abraço para você. Cuida bem da sua roça e até o próximo vídeo.